A abelha tá entrando em extinção. Como é que vai ficar a apicultura? Essas perguntas e muito mais eu vou estar respondendo vocês agora aqui. Eu sou o Thiago Oliveira, professor da Escola de Apicultura, e esse é o quadro que eu tiro para poder responder as perguntas da nossa audiência. Se você tem dúvida, você pode estar escrevendo aqui embaixo. Deixa a sua pergunta para a gente, que toda segunda-feira a gente está trazendo um conteúdo novo para tirar a dúvida de todo mundo que quer criar abelha, quer fazer a superprodução de mel, e eu já vou respondendo aqui o José Roberto Dias. O Zé perguntou assim para a gente: professor, se eu mudar meu apiário uns 100 km de distância, as abelhas vão ficar? Boa, José, pode ficar tranquilo, tá bom? Olha só, esse módulo aqui que a gente ensina nossos alunos lá no curso Premium, a gente fala que é o transporte de abelhas. Você pode sim fazer o transporte de abelhas, tanto para você fazer mudança do seu apiário, ou simplesmente para você transportar as suas colmeias de um ponto para o outro, tá bom? Você consegue fazer isso sim. Quando você faz esse transporte aí em mais de 1,5 km, é muito tranquilo. Como é que você vai fazer? Você vai pegar as telas de transporte, você anexa as telas de transporte. Eu vou mostrar elas aqui para vocês. Tem essas telas aqui. Deixa eu ver se eu acho elas aqui. Ali, ó. Passa para mim, por favor, Mark. Por gentileza. Aqui, Max. Essa lá em cima, ó. Não, de frente é essa aí. Passa aqui, por favor. Bacana, olha só, isso aqui ó, é uma tela de transporte, tá bom? Uma tela de alvado invertido. Essa é a telinha de alvado invertido, você vai colocar ela na frente da colmeia, naquela parte do alvado, tá bom? Na frente da colmeia, as abelhinhas vão entrar por esse buraquinho aqui e não saem mais. Então, a partir daqui, as abelhas vão ficar presas na colmeia, você vai fechar isso aqui, deixa 24 horas com essa peça aqui na frente da colmeia, as abelhas vão entrar e não saem mais, tá bom? Você vai colocar uma telinha por cima também, as abelhas vão ficar trancadas lá dentro e você pode fazer o transporte tranquilamente quando você está na distância em mais de 1,5 km, tá? O José perguntou aqui distância de 100 km. Tranquilo, tranquilo. Você pode transportar 100 km, 500 km, até mais de 1.000 km, você pode transportar sem dor de cabeça nenhuma, tá bom? Quanto maior a distância, mais tranquilo é o transporte. Você pode, assim que você chega no apiário, você chega no local novo, você pode abrir a sua colmeia, deixa as abelhas fazerem aquele voo de reconhecimento e tá ok. Você não vai perder os seus enxames, não tem risco nenhum das suas abelhas voltarem para o local de origem, tá bom? Segue isso aí, José, que vai dar certo, você vai ter sucesso no seu transporte, tá bom? E eu quero lembrar vocês que vocês também podem estar participando dessa aula aqui, mas o mais importante de tudo, inscreva-se no nosso canal. É muito importante você estar inscrito no canal, porque todo dia a gente está subindo vídeo novo para ajudar você a fazer superprodução de mel, para te ajudar a fazer o superfaturamento com a apicultura. Então não perca, se inscreva aqui, ativa o sininho para você receber as notificações das novas aulas que estão subindo todo dia, tá bom? Marcos falou assim pra gente: professor, o frio pode matar as abelhas? O que eu posso fazer nessa época de inverno? Bacana, gente, chegou o inverno no Brasil, né? Lá no sul tá frio pra caramba, até no centro-oeste também tá mais friozinho agora, sudeste, a região que tá mais fria. Existe apicultura específica por frio? Gente, existem manejos, tá? Que a gente ensina os nossos alunos a fazer tanto na época de frio quanto na época de calor. Até época de chuva também existem manejos específicos, tá joia? Como é que funciona a nossa abelha no frio? A nossa abelha é aquela abelha africanizada. Então, ela não é a abelha europeia pura e não é a abelha africana pura. É uma abelha africanizada que ela está muito bem adaptada aos trópicos, mas ela suporta muito bem as baixas temperaturas. Inclusive, nós temos alunos lá na Serra Gaúcha, aqui no sul do Brasil, lá na região do Rio Grande do Sul, região mais fria do Brasil, que inclusive neva e dá até geadas lá. Então, é muito comum acontecer essas tempestades de neve lá na região da Serra Gaúcha, e os nossos alunos conseguem fazer superprodução de mel. Até quando tem geada, mata as flores tudo, quando tem muito problema lá com frio, ainda assim é possível fazer superprodução de mel, tá joia? O que você vai fazer na região sul, quando você está numa época muito fria? Primeira coisa é diminuir o alvado.
que é o alvado? Aqui, ó, essa aqui é minha colmeia modelo, vou mostrar pra vocês aqui. Alvado, essa parte aqui da frente da colmeia, tá vendo? É a parte onde entra e sai as abelhas. Como é que você faz para reduzir o alvado? Você vai tampar essa frente. Pode colocar uma talisca de madeira ou pode encher de espuma aqui na frente. Você vai colocar um pedaço bacana de espuma aqui para você tampar. Deixa só um espaçozinho de uns 3, 4 centímetros, tá bom? Que é o suficiente para as abelhas entrarem e sair, tá? Nessa época fria, a abelha vai demorar um pouco mais para começar a trabalhar. E se ficar geado o dia todo, ela é capaz que nem sai para buscar néctar, tá? A abelha vai ficar fechadinha lá dentro. Mas você pode ficar tranquilo que geralmente o frio não dura muito tempo. No Brasil não fica um mês de baixa neve, 6 meses de baixa neve, igual acontece na Argentina ou outros países da Europa. Então é muito tranquilo aqui, no máximo 3 dias de geada, 3 dias de neve, logo em seguida as abelhas estão saindo tranquilamente, tá? Você não vai perder seu enxame. Em caso de muito frio, caso que vai estar geada aí abaixo de zero, você pode também colocar o poncho. Muitos apicultores trabalham poncho, que é uma cobertura, uma capa que coloca em volta da colmeia, tá? Para segurar a temperatura da colmeia. Por que essa abelha nossa é tão adaptada? Tanto nas regiões de calor extremo, lá no Nordeste, Tocantins, Cuiabá, local onde tem muito calor, a nossa abelha é muito bem adaptada, e também na região fria, no sul do Rio Grande do Sul, região mais fria do Brasil, a nossa abelha resiste muito bem a todas essas condições de temperatura. Por quê? Exatamente por ela ser um híbrido entre a abelha europeia e a abelha africana. A abelha europeia é aquela que fica debaixo de neve. Existe neve, existe ela na região lá da Europa, né, que neva, fica 6 meses de baixa neve, e ela fica hibernando 6 meses dentro da colmeia dela. E da mesma forma, a abelha africana, ela é muito resistente ao calor. Ela é uma abelha que fica na região dos desertos, lá na savana, que é uma região muito quente na África, e muito resistente ao calor também. Então, o que acontece com essa abelha nossa? Ela tem uma boa resistência tanto para épocas de frio, quanto na época muito quente, e ela vai resistir tranquilamente, tá? Nossa abelha tem esse poder aí de resistência para baixas e altas temperaturas. Então, no Brasil todo, você pode trabalhar tranquilo aí com suas abelhas, que o frio não vai te prejudicar e o calor também não vai te prejudicar. Você tá no extremo frio do Rio Grande do Sul, você consegue fazer superprodução de mel aí. Você tá no calor aí no Bico do Papagaio, lá no Amapá, você também vai conseguir fazer superprodução de mel aí na nossa região, tá bom? Por conta do nosso país maravilhoso, tem muita vegetação, tem uma abundância de flores e principalmente por conta da nossa abelhinha, nossa abelha híbrida aí, que é um presente que Deus nos deu aí dessa fantástica criatura, que é super bem adaptada e uma abelha que que se adaptou muito bem no nosso clima, nossa região, e tá mostrando aí como é que o Brasil pode se tornar uma das maiores potências de mel do mundo. E o Zedequias Teixeira, ele falou assim: eu quero saber quanto tempo demora para as abelhas produzirem mel. Bacana, rapaz. Muita gente que está começando agora traz essa pergunta pra gente: quanto tempo demora para a abelha produzir mel? E eu vou te falar aquela resposta que o pessoal não gosta, mas é uma resposta muito séria. Depende, tá bom? Zedequias, depende, meu amigo. Por quê? Depende do tamanho do enxame que você captura. Por exemplo, se você pega um enxame pequeno, ele vai demorar pelo menos uns 30 dias para ficar adulto e começar a produzir mel, tá? Se for um enxame adulto e tiver na época certa, então pode ser que ele já vai chegar produzindo mel. E depende também da época do ano que você começou, na época do ano que você capturou esse enxame. Por quê? Porque existe a época certa das abelhas produzirem mel. Na maior parte do Brasil, elas conseguem fazer até 2 produções de mel por ano, tá? Então você consegue fazer 2 produções de mel por ano aí na maioria da área do Brasil. Mas geralmente aí é uma produção grande. Você tem uma época de safra, que é a época da grande safra aí, e nessa época você consegue tirar muito mel, tá? Quanto tempo vai demorar? Se você, por exemplo, captura a abelha na época da safra, um enxame adulto, por exemplo, você provavelmente já vai conseguir estar produzindo mel. Então, às vezes, no mesmo ano, você consegue produzir mel. Agora, por exemplo, nós estamos começando na época da safra aqui na região do
no centro-oeste. Pessoal que tá na região de Cerrado, começa agora a época da safra. Se você montar o seu apiário agora, você vai conseguir tirar mel em outubro, que é a época da safra, tá? Então a turma que tá no Cerrado aí, atenção, já começaram as enxameações, já tá na hora de você montar o seu apiário para você produzir mel ainda esse ano, tá joia? Então vai fundo aí que você tem total condição de ter sucesso esse ano ainda, gente. O Oliveira falou assim, professor, eu ouvi uma vez que as abelhas estão entrando em extinção. É verdade? Como é que vai ficar a apicultura? Olha só, gente, tem muitos anos que o pessoal vem falando desse colapso das abelhas. Você deve ter ouvido falar aí dessa história, que no mundo todo as abelhas estão morrendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, está caindo a quantidade de colmeias lá naquele país. Lá nos Estados Unidos, a cada ano que passa, está diminuindo a quantidade de colmeias. Na China também. Na Ásia e na Europa, tá tendo uma redução da quantidade de colmeias. E é uma notícia bem devastadora. Por quê? Porque descobriu-se que a abelha é considerado hoje o animal mais importante do planeta. Porque ela é responsável pela polinização de pelo menos 70% de toda a alimentação do planeta Terra. Então, de toda a alimentação que o ser humano consome, que os animais consomem, 70% dele oriundo da polinização das abelhas. Então a abelha é um animal extremamente importante. E o que está acontecendo no mundo todo aí? É esse problema de agrotóxicos, problema de desmatamento. Então acaba que está tendo um problema realmente no mundo todo, as abelhas começaram a diminuir. Porém, a boa notícia, e o colega perguntou, como é que vai ficar a apicultura? A boa notícia, os apicultores é que estão conseguindo segurar a barra, estão conseguindo multiplicar os enxames. Então a solução disso aí, uma das soluções, tá? São os apicultores, que eles vêm aí como protetores das abelhas. O apicultor, ao contrário de muita gente de ideologia pensa aí, o apicultor não escraviza a abelha, o apicultor ele não guarda a abelha em cativeiro, não prende a abelha, o apicultor cuida da abelha. Quanto mais o apicultor cuida da abelha, mais mel ele tem. Quanto mais o apicultor cuida da floresta, mais mel ele tem. Então, o apicultor ele é um guardião das abelhas e um guardião da natureza, porque ele precisa das árvores em pé para que ele possa ter a produção de mel. Então, os apicultores estão sendo os grandes aliados do mundo para manter a população das abelhas ativas, tá? E eu tenho uma outra grande notícia para vocês, que eu já comentei aqui na live, essa questão aqui das abelhas africanizadas. A abelha africanizada, aquela abelhinha nossa que surgiu aqui na década de 50 e 60, com o professor Henry Kerr, que ele trouxe exemplares de abelhas africanas aqui para o Brasil para fazer cruzamento genético com as abelhas europeias que já estavam aqui no nosso território, e surgiu esse híbrido, que é a abelha africanizada. Essa abelha africanizada, gente, eu falei para vocês que ela se adaptou muito bem ao nosso clima e à nossa vegetação, e o detalhe, ela criou uma grande resistência a doenças e grande resistência a predadores também. É uma abelha muito mais defensiva, ela sabe se virar sozinha, ela não morre por conta de traça, não morre por conta de pragas. Então é uma abelha muito resistente, que inclusive está sobressaindo muito bem diante desse colapso das abelhas no mundo todo. O Brasil é um país que não está sofrendo com a diminuição dos enxames. Vou repetir para vocês, no Brasil nós não estamos sofrendo com a redução dos enxames por conta da nossa abelhinha vira-lata aqui, por conta da nossa abelhinha africanizada, nossa híbrida, que é uma abelha extremamente resistente. Inclusive os americanos já vieram estudar a nossa abelha aqui, os europeus vieram estudar a abelha aqui, uma abelha muito resistente a qualquer tipo de praga, de doença, e resistente também a esses problemas aí de adaptabilidade, tá? Em questão de ambiente, quando ela perde um ambiente, perde a floresta, ela vem para a cidade, ela se vira. Ela é uma abelha que vai muito longe atrás do néctar, atrás do pólen. Então é uma abelha muito bem adaptada na realidade hoje dominada pelo ser humano. Então aí, graças às nossas abelhas, a gente está conseguindo aí segurar a vida no planeta, tá joia? Muito bacana, né, Oliveira? O Fernando José, ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que ele está criando abelhas. Lá tem muita algaroba, o mel é branco. O que ele tem que fazer?
Uai, ele tem que entrar pro curso premium. Ele já tá produzindo mel, já tem abelha. Mel de algaroba, mel clarinho, mel branco, mel maravilhoso. O mercado adora o mel claro. O que você tem que fazer, então? Profissionalizar, meu amigo. Você tem que fazer agora superprodução de mel. Você tem que tirar aí, em região da algaroba, pelo menos 80 quilos de mel por colmeia, tá? No mínimo você tem que fazer isso. Tira muito mel, registra esse mel, registra a sua marca e vamos colocar esse mel no mercado. Vamos vender esse mel a R$80 o quilo. Ele vale isso, tá bom? Então, o que você tem que fazer agora? Profissionalizar. O mel é claro, o mel é branquinho, o mel é mais claro mesmo. Então, meu amigo, vamos fazer esse mel aí virar dinheiro no seu bolso, tá bom? O mais difícil você já tem. Você já tem abelha, você já tem o pasto apícola maravilhoso, você já tem esse mel de primeira qualidade. O que falta agora? Profissionalização, tá bom? Então vem para a Escola de Apicultura, vem para o nosso curso Premium para você aprender a se tornar um grande apicultor, um grande empreendedor apícola, tá? Mais que apicultor você já é. Venha se tornar um empreendedor apícola para fazer esse mel se transformar em dinheiro, se transformar em riqueza para você, para sua família, para sua propriedade, para sua sociedade aí, tá bom, Fernando? Bacana, gente. Olha, o Evandir, o que o Evandir trouxe pra gente aqui? Ele perguntou: tem alguma maneira de um alérgico à abelha ser apicultor de abelha com ferrão? Eu tenho vontade, mas sou alérgico. Oh, bacana, gente. Olha só. Vamos explicar um pouco sobre a questão da alergia. Muita gente, na hora que toma a ferroada da abelha, empola, dói, fica 3 dias doendo o braço e ele pensa que é alérgico, tá? Isso não é alergia. Somente uma população muito pequena, uma fração aí, 1% da população, é que de fato tem alergia, tá? Então, o fato da abelha ferroar você, ficar inchado, ficar dolorido 2, 3 dias, ficar vermelho, um vermelhão assim no seu braço, onde ferroou a abelha, isso não é alergia. Isso é uma reação normal do corpo. Porque na hora que a abelha injeta o veneno, a apitoxina, o seu corpo vai reagir. E essa reação, gente, é uma atitude muito natural e muito benéfica do organismo. Inclusive, a apitoxina é remédio. A apitoxina é remédio. Você tomar até a ferroada da abelha faz bem pra gente. A gente fala muito aqui nas nossas aulas que o que faz bem? O ar da colmeia faz bem, o alimento da colmeia faz bem, a própolis da colmeia faz bem, a cera da colmeia faz bem, até a ferroada da abelha faz bem. Faz bem contra doenças autoimunes, contra doenças de juntas, sabe? Aquelas doenças que vai enrijecendo a junta, como é que é o nome daquelas doenças? Como é que é? Hipertrofia, mas artrite. Boa, Mark, valeu. Artrite. Então, esse tipo de problema, tudo vai muito bem com a apitoxina. Inclusive, tem acupunturistas, tem médicos aí, pessoal que faz dessa área da saúde, que trabalha com ferroadas de abelha como a terapia. Existe a apiterapia, sabia? Apiterapia, onde você usa a ferroada da abelha para melhorar esses problemas de autoimunidade, tá? Então, o veneno da abelha, ele é remédio. A forma como o organismo reage é uma forma muito saudável para o seu corpo. Então, dito isso, o que é a alergia? Existe pessoa alérgica a veneno? Sim, existe. Mas é totalmente diferente desse inchaço, dessa dor que fica no local onde foi ferroado. A alergia, quando você toma, o alérgico, quando toma uma só ferroada, ele fecha a garganta e ele perde o ar. Então, não consegue mais respirar e ele tem que tomar um antialérgico urgente. Em muitos casos, tem que tomar até adrenalina, tá? Então, existe a medicação correta que o alérgico tem que tomar. Mas aí o Evandir perguntou, tem como um alérgico criar abelha? Tem sim, Evandir. Inclusive, nós temos alunos alérgicos, muitos alunos que são de fato alérgicos e eles criam abelhas. Como é que você faz isso? Através de 2 situações, tá? 3, na verdade. Vou trazer um terceiro aqui muito importante. A primeira, EPIs, equipamento de proteção individual. Então, você tem que ter EPIs de muita qualidade. Então, você vai trabalhar aquele macacão que é 100% à prova de ferroada. Então, você vai colocar aquela roupa que não vai te deixar tomar nenhuma ferroada, tá bom? Primeiro ponto, EPI. Segundo ponto, é você ter seu equipamento de primeiros socorros. Então, você ter os seus antialérgicos aí que você é acostumado a tomar e, caso seja necessário, qualquer tipo de acidente, você vai conseguir tomar, vai conseguir tomar os seus primeiros socorros lá para evitar qualquer problema mais grave e que te dá tempo para você ir para o hospital, tá bom? Segundo ponto é esse. O terceiro ponto, você vai sempre trabalhar com um parceiro, sempre trabalha com um colega
que ele vai estar te ajudando em caso de alguma emergência, ele tá sempre do seu lado aí para não deixar nenhum imprevisto acontecer, tá bom? Então é possível sim, você pode lidar com, seguir esses 3 passos aí se você de fato for alérgico, que você vai conseguir trabalhar com suas abelhas sem tomar nenhuma ferroada, tá joia, meu amigo? E o Samuel trouxe aqui pra gente, olha, eu vi falar que a Aetna tunida, que é o besouro, né, o besouro das frutas, ele pode acabar com a minha colmeia. O que fazer para evitar essa praga? Boa, Samuel, eu já trouxe aqui mais cedo, falei pra vocês que a nossa abelha africanizada é uma abelha que ela evita o besouro, ela evita vários predadores e várias pragas, né? É uma abelha muito defensiva, ela não é mansa como a abelha europeia, então ela consegue se defender da varroa, ela consegue arrancar a varroa de dentro da colmeia e consegue também arrancar os besouros. Ela tira o besouro dentro da colmeia e expulsa o besouro, tá bom? Mas, Thiago, eu já vi colmeia minha tomada de Aetna tunida, tomada de besouro, e o besouro comeu o mel, comeu a cera e expulsou minhas abelhas. Por que isso aconteceu? E era abelha africanizada. Isso acontece, gente, porque o seu enxame tá fraco. Então, quando você não faz os manejos corretos e o seu enxame vai enfraquecendo, quando chega uma traça, o seu enxame vai embora. Quando chega um besouro, o seu enxame vai embora. Quando chega formiga, seu enxame vai embora. Então, o que faz o enxame abandonar quando chega um predador é o enxame fraco. Então, para você não deixar o seu enxame fraco, você tem que seguir toda a metodologia que nós ensinamos para você fazer superprodução de mel. Você tem que seguir todo aquele passo a passo para você deixar os seus enxames fortes, deixar o seu enxame sempre robusto, seu enxame sempre muito bem nutrido, com a alimentação correta em dia, com a rainha nova, sempre com a rainha nova que está sempre fazendo muita postura, sempre reduzindo o tamanho do alvado na época do inverno. Falei para vocês na aula hoje também. Então, você tomando essas medidas básicas, os manejos básicos que a gente ensina para os nossos alunos, você vai conseguir tranquilamente aí manter seu enxame sempre muito forte e sempre sem nenhum tipo de praga. Então, você trabalhando corretamente seu enxame, você não vai sofrer com nenhuma praga, nem o besouro da colmeia, nem a traça, nem formiga, nenhum tipo de praga vai atrapalhar a sua produção de mel, tá bom? Segue o passo a passo, segue a receita de bolo, que é sucesso. Se você chegou até aqui, não esquece de você curtir esse vídeo, muito importante para encaminhar para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana, é relevante e tá mandando para cada vez mais pessoas que precisam de ajuda para salvar os seus enxames, tá bom? Não esquece também de assinar o nosso canal. Assina o nosso canal e ativa o sininho para você receber notificação que todo dia tá subindo vídeo novo para ajudar você a fazer super produção e atingir o super faturamento com o mel. Grande abraço, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!